Voltando aí. Deixa a galera voltar. Caiu, galera, caiu. Vamos voltando. Ah, professor, caiu, professor. Tomar água, o que, rapaz? Tomou água sábado? Já viu tomar água sábado? Estavam no estupro, vou voltar no exemplo do estupro. Ih, caramba, calma aí, deixa eu botar aqui que tá acabando a bateria aqui do meu celulite. Deixa eu botar aqui só a paradinha aqui. Aí, moleque. Show, show. Fica quietinho aí, cara. Quietinho aí, meu. Porra. Vou botar aqui. Ah, volta, 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 volta. Então, é isso aí, voltando. Então eu estava falando do estupro, né? Então, uma sequência de estupros com a mesma característica de tempo, lugar, modo de execução seria um estuprão só, né? Então até se discute, será que foi um estupro com sexo vagínico e sexo anal e tal? Então já não é a mesma característica, será que se aplica o crime continuado ou não? É uma outra discussão que nós vamos ver em outra oportunidade. Então esse seria o crime continuado. E o crime permanente? O crime permanente é aquele... O que é o crime permanente? É aquele em que a ação se protrai no tempo, né? Se prolonga no tempo. O exemplo clássico é o sequestro, não é isso? Então, quando a gente tem o crime permanente e o crime continuado, a gente, ao interpretar a súmula, a gente pode ter uma interpretação equivocada. Porque diz assim, a lei penal mais grave não é a lei penal mais grave. A lei penal que surgir, ela se aplica ao crime continuado, ao crime permanente. Inclusive a lei mais benéfica. Então ela está mal escrita, porque quando ela diz a lei penal mais grave, ela te leva ao erro, a súmula 711 do Supremo. Ok? A lei penal mais grave, então não é a lei penal mais grave, é a lei penal que surgir. Então se todo dia eu estou estuprando a minha enteada, todo dia, estupro com as mesmas características de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes, e vem uma lei mais benéfica, durante essa continuidade ela se aplica a mim também. Ok? Beleza? Então, é isso aí. A lei penal mais grave ou menos grave. Ok? Aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Aí, eu vou ler um exemplo aqui para vocês. Posso ler rapidinho? Diz o seguinte, olha, Paulo, utilizando-se dolosamente de informação inverídica inserida em sua carteira de trabalho. Então Paulo, com a carteira de trabalho, com informações inverídicas, ele utilizando essas informações dolosamente, sabendo que são inverídicas. Qual seja essa informação? A informação de que trabalhara na empresa Paulo Pereira, microempresa, no período de 5 de dezembro de 2010 a 18 de fevereiro de 2002, não se importem com a data. Então, Paulo, utilizando de uma carteira com uma informação falsa de que ele trabalhou em uma determinada empresa em um determinado período, requereu aposentadoria por tempo de serviço junto à autarquia previdenciária. A fraude foi descoberta através de procedimento instaurado pela própria autarquia. Durante esse período, por hipótese, vamos supor que houvesse a modificação, por hipótese, do artigo 171, parágrafo 3º, que é estelionato previdenciário, aumentando a fração de aumento de pena. Bom, legal. Olha só, você já sabe a norma. Você já sabe que aplica-se a lei penal do tempo. A lei penal do tempo. Mas que em crimes permanentes e em crimes continuados, crimes permanentes e crime continuado, você deve aplicar a lei mais nova. E eu já disse para vocês. Vamos supor que no exemplo que eu dei, né? No exemplo que eu dei, né? No caso da permanência. Vamos supor, então, que durante esse período altere a lei. Não importa se ela vai ser mais benéfica ou mais maléfica. Legal? Então, é isso. Legal. Então, não confundir, por favor, crime continuado com crime habitual, né? São coisas diferentes. Bom, mas só voltando aqui, pessoal. Vamos parar um pouco com as mensagens. Depois eu deixo um tempinho para dúvida, tá?
deixa eu só terminar esse raciocínio aqui. Então vamos lá. Vocês sabem, até onde já se decidiu, que o Supremo Tribunal Federal ele tem distinguido duas situações no que se diz respeito ao estelionato previdenciário. Se for o próprio titular, o próprio beneficiário que vai lá e pratica fraude, não é isso? Se é o próprio titular, ele entende que a infração tem natureza permanente, não é isso? Por outro lado, na hipótese da fraude ser implementada por um terceiro, por exemplo, eu recebendo dinheiro, uma aposentadoria da minha avó, por exemplo, então é um terceiro, minha avó seria beneficiária e eu estou praticando uma fraude para receber a aposentadoria dela, então não seria um crime permanente, mas um crime instantâneo. Ou seja, igual ao homicídio, um crime instantâneo de efeitos permanentes. O homicídio é um crime instantâneo de efeitos permanentes, é um crime instantâneo, é o que importa. Legal? Beleza, perfeito. O Supremo tem feito essa diferença, né? Se houve alguma modificação, vocês me corrijam aí. Mas até a minha última pesquisa, esse era o posicionamento do Supremo. Legal. Então, aplicando-se a essa regra, ele é o próprio beneficiário, presta atenção. Ele vai lá e apresenta a carteira com informação falsa e começa a receber o benefício. Todos os meses ele está recebendo o benefício. Todos os meses ele está recebendo o benefício. O Supremo entende, então, que esse crime é um crime permanente. A ação se prolonga no tempo. Se a ação se prolonga no tempo, a modificação na norma tem que beneficiá-lo ou prejudicá-lo. A modificação na norma tem que beneficiá-lo ou prejudicá-lo. Então, o que pode pegar, muitas vezes, é você compreender se aquele crime ele é permanente ou ele não é permanente. Se ele é um crime continuado ou se aquele fato se refere a um crime continuado ou não. A regra é muito simples. Então o que eu quero chamar a atenção para vocês é que se atentem em estudar as hipóteses de crimes permanentes, por exemplo. Não é? Essa seria uma situação que poderia gerar uma certa confusão porque tem uma aplicação de um entendimento jurisprudencial aí. Então, aplica-se a regra do tempo do crime, normal, artigo 4º, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, mas tomando cuidado com os chamados crimes permanentes e crimes continuados, ok? Então, seria o primeiro problema que você teria que enfrentar. Primeiro problema, então. Segundo problema, como aplicar a norma durante a vacatio legis? Como aplicar a norma durante a vacatio legis? Olha só, vamos supor o seguinte. Vamos supor que seja criada uma nova qualificadora para o homicídio. Vamos supor que seja criada uma nova qualificadora para o homicídio. Uma nova qualificadora para o homicídio. Muito bem. Esta nova qualificadora não entrou em vigor porque está em vacatio legis. Não entrou em vigor porque está em vacatio legis. E aí eu vou e pratico o crime justamente com aquelas características da qualificadora. Aquelas características da qualificadora que ainda não entrou em vigor. Então é uma norma, uma norma que vai gerar uma consequência mais grave para a minha pena, mas que ainda não entrou em vigor. Ela pode ser aplicada? E se for o contrário? Se for uma circunstância atenuante? Se for uma atenuante, por exemplo, e eu pratiquei aquele fato e está durante a vacatio, eu posso aplicar aquela atenuante? Hein? Posso aplicar? Legal. Muito bem. Então, as três posiçõezinhas aí. As posiçõezinhas aí. Não sei se vocês vão conseguir enxergar nesse quadro roxo aí. Dá pra ver, galera? No quadrinho roxo? Ok. Legal? Aplica-se a lei nova mais benéfica durante a vacatio legis? Para a Hungria e para Bittencourt e para Busato, aplica-se. Ok? Hungria, Bittencourt e Busato. Aula de direito penal, minha filha, acorda. Hungria, Bittencourt, Busato. Porra, vai dormir, vai fazer outra coisa. Não se aplica Francisco de Assis Toledo, Masson e Luiz Flávio Gomes. Não se aplica a lei benéfica durante a vacatio. Presta atenção aqui, pessoal. Professor, mas calma aí. Brincadeira, Vitória. Brincadeira. Fica aí, fica à vontade, tá? E calma é com L, tá? Não é com U, não. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, não se aplica.
Aí você vai me falar assim, pessoal, me ajudem aqui. Calma aí, pessoal, calma aí. Pessoal, calma aí. Professor, mas calma aí. A lei benéfica está em vacácio. Quando ela entrar em vigor, não vai ter que retroagir de qualquer forma? O argumento que eu achei mais interessante e que realmente me ignorante, porra, eu sou ignorante, puta que pariu! Eu vou bloquear. Bloqueada por burrice. Caralho, porra. Ai, meu Deus do céu. Já viu a pessoa ser bloqueada por burrice, velho? Pessoal, sabe qual é o problema, o Carol? Deixa eu explicar aqui o argumento que eu achei mais interessante. Vamos supor o seguinte, olha só, calma aí, pessoal. Pessoal, calma aí, para aí. Calma aí, pessoal. Eu não sei como tem como bloquear as mensagens aqui, eu não sei. Eu tô pedindo para parar, mas eu não sei, existe algum... Beleza, pessoal, vamos parar aqui com as mensagens, por favor. Eu só quero dizer o seguinte, vamos supor que eu pratiquei um fato e exista uma atenuante, eu pratiquei um fato e exista uma atenuante que está durante a vacatio legis, tudo bem? Existe uma atenuante que está durante a vacatio. Se ela não entrar em vigor, porque muitas vezes aconteceu isso com o Código Penal de 69. O Código Penal de 69 ficou em vacatio legis e nunca entrou em vigor. Então, o melhor argumento que eu vi, que é do professor Francisco de Assis Toledo, ele diz o seguinte: olha, o próprio Código Penal de 69 existiam várias normas benéficas que não foram aplicadas. Ele ficou em vacatio legis muito tempo e nunca entrou em vigor. O Código de 69, o chamado Projeto Hungria, ele nunca entrou em vigor. Se ele não entrou em vigor, isso é um exemplo muito claro que eu não poderia ter aplicado as normas benéficas dele durante a vacatio, pelo simples fato de que uma norma pode entrar em vacatio e ser revogada antes de efetivamente entrar em vigor. Então não tem aplicabilidade aquela norma, ela não deve ser aplicada. Então, para provas, entendo eu que o melhor posicionamento é que a norma, mesmo que benéfica, não deve ser aplicada durante a vacatio, ok? Lembre-se do Código de 69, que ficou aí muito tempo, anos até, em vacatio e nunca entrou em vigor. Tudo bem? Então, seria o segundo problema então que está resolvido. É o segundo problema que está resolvido. Se tem decisão do STJ, eu, sinceramente... O que está ao inverso? Aplica essa lei? Não se aplica. Não se aplica. Francisco de Assis Toledo, Marção Luiz Flávio. Ok? Tem no material que você baixa aqui lá no www.vouserdelegado.com.br. Beleza? Materiais gratuitos de direito penal. Isso, tá certo. Obrigado. Eu estou certo. Legal? Vamos para o terceiro problema. Como proceder com normas híbridas? Aquelas que têm caráter processual e aquela que tem caráter penal ao mesmo tempo. Bom, vamos entender o seguinte. As normas de caráter processual, simplesmente as normas processuais, de acordo com o Código de Processo Penal, a regra que se aplica sempre, sem exceção, é o tempus regi actum. Não se aplica a regra do Código Penal em que a lei penal retroage para beneficiar. A regra puramente processual, por exemplo, um prazo processual, ele não tem efeitos penais, somente efeitos processuais, então aplica-se o tempus regi actum. Então, por exemplo, se eu estou sendo processado por um determinado crime, e no momento de praticar um determinado ato, por exemplo, de recorrer, surgiu uma lei nova que amplia ou reduz o meu prazo para recurso, amplia ou reduz, eu aplico aquele prazo da lei nova. Ou seja, o tempo rege o ato. Ok? A lei do momento que eu vou praticar o ato. Isso é de processo penal. Em direito penal, eu tenho que verificar se não existe uma lei nova mais benéfica. Em processo penal, não. Em processo penal, aplica sempre a lei mais nova, seja ela benéfica ou não. Sempre se aplica a lei mais nova. Bom, acontece o seguinte. O casal Nardoni, eles praticaram um homicídio, né? Eles praticaram um homicídio qual é o nome da filha, gente? Da menina lá que eles mataram? Ô, menino. Isabela, né?
a Isabella Nardoni. E, bom, eles foram condenados, isso, obrigado, Isabela. Eles foram condenados Isabela, isso. Eles foram condenados pelo Tribunal do Júri e no momento em que o recurso do protesto por novo júri já tinha sido expurgado do Código de Processo Penal. Bom, o recurso, protesto por novo júri, então uma lei nova surgiu e essa lei nova ela é mais gravosa para os réus. Será que eles poderiam invocar a regra de que a lei posterior, mais gravosa, não pode retroagir para prejudicá-lo? Depende. Depende do quê? Depende de eu considerar que essa é uma norma penal, que essa é uma norma processual, ou de que essa norma é uma norma processual com efeitos penais, que a gente chama de norma híbrida. Por exemplo, uma norma penal que cria um crime, ou aumenta uma pena, ou cria uma qualificadora. Essa é uma norma penal. Uma norma puramente processual é aquela que muda um prazo de um recurso, por exemplo. Muda um prazo de um recurso. E o que seria uma norma híbrida? Seria uma norma, por exemplo, que muda um prazo prescricional. Prescrição é uma questão processual, mas que tem um efeito direto no direito penal, porque é uma forma de extinção da punibilidade. Então, se você muda, por exemplo, um prazo prescricional ou um prazo decadencial, apesar de ser uma mudança processual, em primeira análise, ela tem um efeito imediato no próprio direito penal. Ok? Legal, caiu a norma híbrida na prova oral da magistratura, bacana. Bom, o que decidiu a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em relação ao casal Nardoni? Que, nesse caso, a extinção de um recurso, a criação ou a extinção de um recurso, ok? A prescrição, sim. O fato prescricional, sim. Você mudar o prazo de uma prescrição tem efeitos no direito penal. Por isso que, apesar de ser uma mudança no processo penal, porque uma ação penal, por exemplo, né? Posso até mudar o exemplo para não causar confusão. Mas se você muda, por exemplo, um requisito para ação penal, não é? Enfim, voltando aqui. Então, o recurso protesto por novo júri. O que entendeu o Tribunal de Justiça de São Paulo? Entendeu que a norma era puramente processual. O STJ e o STF, o STJ inclusive em 2014, entende que normas recursais têm caráter exclusivamente processual. Normas recursais têm caráter exclusivamente processual. Ok? Então, se mudou algo referente à norma recursal, então aplica-se a norma, a regra do Código de Processo Penal, não a regra do Código Penal. Então, é diferente se você mudar um prazo prescricional, porque se você muda um prazo prescricional, a prescrição tem um caráter híbrido, que ao mesmo tempo que tem uma função processual, é uma matéria de direito penal, porque a prescrição é uma forma de extinção da punibilidade, ao contrário da prescrição ou da decadência, alguma coisa assim, as normas que dizem respeito especificamente a recursos têm caráter processual. Então, como é que fica aqui o nosso quadrinho? Olha aqui. Como fica aqui o nosso quadrinho. Revogação do protesto por novo júri. STF aplica-se imediatamente. STJ aplica-se imediatamente. Ok? Então, resumo da ópera. O casal Nardoni se fudeu. Legal? Não vai ter direito ao protesto, como não teve direito ao protesto por novo júri. Beleza? Legal. E o quarto problema, para a gente finalizar a aula de hoje, para vocês não ficarem muito cansados. Estão tranquilos, pessoal? Estão tranquilos? Tá beleza? Tá bom assim? Tô bonito? Como lidar com normas posteriores que contenham parcialmente preceitos benéficos, o problema da combinação da lei. Bom, isso aqui vocês sabem, então vamos só passar rapidinho aqui. Olha só, deixa eu mostrar esse quadrozinho aqui para vocês. Estão vendo esse quadrozinho aqui? Você tem primeiro aqui, olha, a Lei 6368, que é a antiga Lei de Drogas. Na verdade, a Lei de Tráfico de Drogas. E aí você tem a Lei 11.343 de 2006, que é a nova Lei de Drogas. Olha aqui, a lei antiga, a pena do tráfico era uma reclusão de 3 a 15 anos,
mais multa de 50 a 360 dias multa. A pena ficou mais grave. Passou de 5 a 15 anos, com uma multa de 500 a 1.500 dias multa. Então, no preceito secundário aqui, ou seja, na pena, ficou mais grave. Legal? Só que o seguinte, o parágrafo 1º do artigo 33, ele previu a seguinte situação deste artigo. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organizações criminosas. Ok? Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas. Então, foi criada uma norma que melhora a situação do réu. Esse privilégio que foi criado não existia anteriormente. O que o Mala queria? O Mala queria nada, não. Ele queria o seguinte, queria nada. Ele só queria o seguinte, essa pena mais benéfica, com essa pena antiga mais benéfica, com esse privilégio benéfico. Então ele praticou o crime durante a lei, presta atenção, ele praticou o crime durante a lei antiga. Surgiu a lei nova. Bom, se surgiu a lei nova, não posso aplicar essa pena porque ela é mais grave. Mas ele falou assim, não pode aplicar essa pena mais grave, mas eu vou pegar um pedacinho da lei e aplicar, porque ela é mais benéfica. E ela deve se aplicar a mim. Então, eu ia criar um Frankenstein, uma lei antiga com um pedaço da lei nova. Vocês sabem, então, que o STF e o STJ entendeu que não. Inclusive, o STJ com a súmula 501. Tá vendo aí? O STJ não admite, inclusive foi sumulado 501. Isso, Lex Tercia, que era o nome que a Hungria dava, né? A Hungria chamava de Lex Tercia, justamente. Porque você estaria transformando o poder judiciário em um legislador positivo. Isso não seria correto. Beleza? Legal? Fechou aqui. Legal, é isso. Pessoal, então, apresentamos 4 problemas em relação ao princípio da legalidade. Alguns mais tranquilos do que os outros. Nós vamos seguir na próxima aula falando de alguns outros problemas que podem surgir e também de algumas outras consequências da aplicação do princípio da legalidade e da aplicação da lei penal. Espero que tenham gostado. Eu quero fazer só um anúncio aqui. Se vocês tiverem interesse em adquirir o programa Meta, ele já está disponível. Pode mandar um e-mail para mim, vsdelegado, v de vaca, s de sapo, delegado, @gmail.com, ou entra no site lá que você vai saber como fazer. Tudo bem? Vamos continuar na próxima aula a partir desse ponto. Tenham um excelente sábado. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Qualquer dificuldade aqui, por favor, deixe-me saber. Estou tentando trabalhar aqui com algumas tabelas, algumas coisas para ajudar na aula. Tudo bem? Pessoal, tudo de bom para vocês. Agradeço a presença de todos. Deus abençoe vocês e até a próxima. Vou ficar aqui um pouquinho para ler as mensagens. Obrigado, Aline. Obrigado. Espero que tenha sido claro. Delícia, obrigado, Delícia. Obrigado. Linha, só mulher, hein? Marilene. Gabi Direito. Valeu, moleque. Direto do Rio. Valeu, moleque. Tatiana, obrigado, Tatiana. Linha, obrigado. Você gostou de mim? Sou casado. Gladson, obrigado. Carol, obrigado. Tarcís, obrigado. Falar do concurso de Delta Pernambuco, cara, a gente não tem muitas informações ainda, né? A gente não tem muitas informações. A ideia é simplificar, Luana. Vai ter o aulão, né? O aulão de véspera lá, assim que sair o edital, a gente souber a data, vai ter o aulão de véspera. Você vai? A gente se vê lá então. Marília, obrigado. Pessoal, fiquem com Deus. Já são 10 horas. Eu vou subir essa aula para o YouTube. A partir de amanhã você consegue assistir lá. Então, qualquer coisinha você pode assistir lá no YouTube. Tudo bem? Beijão para todos. Fiquem com Deus. Bons estudos aí. Tchau.